Vamos ler a palavra de Deus, Marcos 10, verso 46, que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Você pode responder, você pode melhor repetir essa pergunta comigo? Diga assim: o que você quer que eu lhe faça? Repete mais uma vez. Perguntou-lhe Jesus, e o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Olha a resposta de Jesus. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai, obrigado pela tua palavra. Há tanta sabedoria aqui que precisamos internalizar no nosso ser. Nos ajuda, pacifica os nossos corações, tranquiliza as nossas mentes e nos dá um coração ensinável, para que a tua palavra tenha em nós um acolhimento, uma acolhida tal, que gere vida, gere renovo para o coração, que levante aquele que se sente caído, que cure aquele que se sente enfermo, que traga direção àquele que precisa de um sinal do Senhor, que renove as nossas forças mais uma vez e de novo, por tua graça e em nome de Jesus. Amém. Nós lemos nessa noite, eu já preguei algumas vezes sobre esse texto aqui na nossa comunidade, mas queria colocar um olhar um pouco diferente essa noite sobre esse texto que me chamou a atenção. Eu estava almoçando hoje com a Giz e a gente estava compartilhando sobre esse texto bíblico. Eu falei, é disso que eu vou falar à nossa comunidade hoje, porque tem abençoado o meu coração e a minha vida. O texto que nós lemos, ele é um texto que narra a história de um homem chamado Bartimeu, e um homem que foi curado sobrenaturalmente por Jesus. E qual era a doença desse homem? Esse homem, ele era cego. A Bíblia não diz, ou não especifica, se ele era cego desde nascença, ou se não era, mas o fato, ele era cego. E se ser cego à época de Jesus na Palestina, era uma das coisas mais terríveis que poderia acontecer ao ser humano, porque ele se tornava improdutivo, ele se tornava uma pessoa marginalizada, e esse era o problema desse homem. E aliás, esse era apenas o início do problema dele, porque Marcos, o evangelista, vai nos informar que ele não era só cego, era um homem que, por ser cego, ele se tornou também marginalizado da sociedade. O sujeito é cego, não pode trabalhar, não pode ser contratado, ele é improdutivo. Então as pessoas foram colocando ele de lado, de escanteio. Ele foi se tornando uma daquelas pessoas invisíveis da sociedade. Sabe aquelas pessoas que parecem invisíveis na sociedade? Quando você anda, por exemplo, na Cracolândia e vê os zumbis, pessoas que você fala assim,
vem aquele sentimento meio de misericórdia da gente, mas a gente não quer se envolver, a verdade é essa. Você fala assim, puxa, o governo podia fazer alguma coisa, os políticos podiam fazer alguma coisa, mas dificilmente você olha para você e fala assim, eu devia fazer alguma coisa. Por quê? Porque essas pessoas são invisíveis na sociedade. Elas estão numa situação tão caótica, tão complicada, que é melhor a gente não ver. Diz o ditado popular, o que os olhos não vê. Para muita gente a gente prefere isso. É melhor eu não ver a situação, porque pelo menos eu não fico compadecido, eu não fico nesse estado de ânimo e de coisas. Era o que acontecia com esse homem, cego, marginalizado. Se não bastasse uma pessoa que não é produtiva, que não produz nada, que não ganha dinheiro, que as pessoas veem como invisível, ele ganhou uma terceira característica na vida dele. Se tornou também um mendigo. Ficava à porta de uma cidade chamada Jericó, como mais um dos invisíveis. De vez em quando alguém passava, jogava uma moedinha lá, mas normalmente era aquela moedinha não para resolver o problema ou ajudar a resolver. Era aquela moedinha para a consciência ficar em paz. Era aquela coisa que às vezes se faz para alguém, mas não com o sentido de você ser um instrumento de Deus. É mais um jeito de você falar assim, ó, eu preciso fazer isso para eu dormir bem à noite. Esse homem experimentava essa situação da sociedade. E os problemas foram se acumulando de tal forma na vida dele, que certo dia ele estava na cidade de Jericó, à porta, mendigando, como mais um dos outros dias. E ele vê um alvoroço. Gente caminhando, multidão passando, e ele começa a ficar preocupado porque ele é invisível na sociedade. Ninguém liga para ele. E ele fica preocupado, que barulho é esse? O que é que está acontecendo? E ele ouve alguém dizer o seguinte, é Jesus, o Nazareno, que ele chegou na cidade, e agora ele está de saída. Interessante que a Bíblia não vai dizer nada sobre esse homem, se ele viu Jesus entrar na cidade. Mas ele viu, ou melhor, viu ele não viu, mas ele ouviu falar a respeito disso. Mas ele ouviu que Jesus estava saindo da cidade. Isso diz muito a respeito de oportunidades. E ele começa então, falou, peraí, Jesus que está aí? Ele fala assim, eu não enxergo, mas eu ouço. E eu também tenho capacidade de falar. E a Bíblia vai dizer que ele começa a gritar. Ele começa a clamar. E ele começa a clamar por Jesus de uma forma muito especial. Porque a Bíblia revela um aspecto muito especial de Deus se revelando em Jesus. Que aspecto é esse? Por exemplo, os sacerdotes judaicos, eles não conseguiam ver Jesus como o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Eles achavam que Jesus era mais um daqueles muitos nomes que apareceram na Palestina dizendo ser o Messias. Agora, houve pessoas na Bíblia, esses invisíveis da Bíblia, essas pessoas que ninguém dava nada, como uma mulher que era prostituta, ou como esse cego, que identifica Jesus absolutamente corretamente. Ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, filho de Davi. Ou seja, é a mesma coisa que ele está dizendo assim, eu reconheço em você, Jesus, aquele Messias prometido desde os primeiros profetas na nossa Bíblia hebraica. Eu reconheço em você aquele que Isaías falou que quando você viesse, ia curar os enfermos, ia dar vista aos cegos, os coxos andariam, os desesperados encontrariam consolo. Eu reconheço, você é o filho de Davi, e é por isso que eu estou clamando por você. Quando ele clama, a Bíblia vai dizer, Marcos relatando, Jesus para. E quando Jesus para ouvir alguém, coisas impressionantes vão acontecer. E Jesus está diante de você hoje. Passando aqui hoje. Ele já passou várias vezes nas mais diversas manifestações aqui hoje. E passando à sua frente,
Quem dera você perceber que ele está passando à sua frente e olhe para ele como esse homem e fala assim: Jesus, eu reconheço em você o filho de Davi, tem misericórdia de mim nessa noite. Olha para mim, olha para a minha necessidade, olha para a minha cegueira, olha para a minha necessidade e faz aquilo que o Senhor fez há 2000 anos atrás. Bartimeu faz isso. E quando Jesus para e fala assim: tragam-no aqui. Alguém vai e fala assim para Bartimeu: Bartimeu, é o seu dia de sorte hoje. Jesus pediu para a gente levar você para ele lá. Só que Bartimeu tem duas atitudes aqui, que eu diria que são atitudes daqueles que de fato identificaram em Jesus o Messias. Porque ele era cego, mas não pediu ajuda de ninguém. A Bíblia vai dizer que primeiro ele joga longe a sua capa, dá um salto e num salto só fica de pé e fala assim: eu vou lá para perto de Jesus. Essa atitude desse homem faz com que ele chegue perto de Jesus. E chegando perto de Jesus, Jesus olha para ele com compaixão e faz uma pergunta que eu pedi para você repetir hoje. E não foi por acaso que eu pedi para você repetir. Porque Jesus olha para ele, vê que aquele homem é cego, mas Jesus faz a seguinte pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Por que é que Jesus pergunta para esse homem: o que é que você quer que eu te faça? Eu creio que há profundas implicações aqui a respeito de oração, a respeito de buscar a cura em Deus e de como nós somos acolhidos com Deus em relação às nossas atitudes. Qual é o papel de Deus numa cura e qual é o nosso papel? A história da cura desse homem chamado Bartimeu é uma história de uma fé repleta de atitudes. E eu queria que você dissesse para quem está perto de você assim: fé é algo que precisa ser acompanhado de atitudes. Não basta você dizer que crê em Deus, se você não age na direção de Deus. Fé é atitude, igual a de Bartimeu. Aí você perguntaria assim: pastor, quais foram as atitudes deles? Antes que eu diga para você quais foram as atitudes, essa história, ela é a nossa história também, como são as histórias da Bíblia. Porque a gente vai ver na vida desse homem chamado Bartimeu, que há doenças nas nossas vidas, que se elas não forem curadas, elas vão levar a outras doenças. Vou repetir isso para você. Há males nas nossas vidas, que se eles não forem tratados, eles vão se multiplicar. Eles vão ganhar novas dimensões. E eles vão ter a capacidade de aprisionar a gente de uma forma absolutamente completa. Porque era isso que estava acontecendo com esse homem. Ele tinha uma doença de nascença, ele era cego. Só que a cegueira gerou nele outros problemas. Um cego não é cuidado e ele foi isolado da sociedade. E uma doença que era apenas física, agora virou uma doença que era social também. Era alguém que ninguém queria estar perto dele. E alguém que fica isolado está muito fácil de ter outro tipo de doença, que é uma doença emocional. Por que é que as pessoas ficam doentes emocionalmente? Normalmente isso é decorrente já de uma doença física ou de um desprezo. É só olhar para quem está sofrendo emocionalmente e você vai ver que costuma ter essas origens. Então esse homem tem uma história que é a história de que uma doença pode levar a outra. Quer ver isso? Uma doença mal curada, como pode levar a outra? Se você não curar uma gripe bem curada, o que vai acontecer com ela? Você vai caminhar para uma pneumonia. E se não cuidar da pneumonia, o que vai acontecer? Os pulmões vão estar comprometidos e você corre risco de vida sério. Mas começou com o quê? Uma gripe.
Veja quem sofre desse problema difícil chamado diabetes, se não cuidar do diabetes, uma série de outras doenças vão decorrer delas. Você vai estar mais sujeito a AVCs, vai estar mais sujeito a problemas do coração, a problemas de circulação, porque uma doença não cuidada, ela tende a levar a outra. A história de Bartimeu é a história de um homem que era doente físico, depois se tornou um doente social, e depois se tornou um doente emocional. E quando é que a cura desse homem começou? Quando ele ouviu falar que Jesus passava. Diga assim comigo: Senhor Jesus, há tantas necessidades aqui hoje, dentre elas a minha. Eu não posso perder a oportunidade de ver Jesus passar nessa noite. E ao Ele passar na minha frente, eu quero clamar: tem misericórdia de mim. A história desse homem é a história de um Deus que quer nos curar. Deus quer curar a gente de forma física, emocional e espiritual. Mas a gente precisa perceber que Jesus está passando. E como é que a gente percebe e reconhece que Jesus está passando? Na maioria das vezes, Jesus está passando no meio de uma dificuldade nossa. Na maioria das vezes, Jesus está passando quando você está no momento de perda e Ele está passando à sua frente. Na maioria das vezes é no momento de uma enfermidade, seja ela de qualquer dimensão que for. E Ele está passando à sua frente, talvez você não esteja vendo, mas você vê o barulho da multidão e é a hora de você falar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Levante a sua mão assim comigo e diga assim: Senhor Jesus, me ensina isso nessa noite. Eu preciso ser curado das minhas doenças, para que elas não gerem outras doenças piores. Me cura integralmente nessa noite, como o Senhor fez com Bartimeu, em nome de Jesus. Amém. A segunda questão importante que eu vejo nesse texto bíblico que me chamou a atenção é que Deus dá oportunidades enormes para a gente na nossa vida. Mas algumas dessas oportunidades, elas serão raras ou talvez únicas. Deixa eu repetir para você. Jesus está passando entre nós. A misericórdia e a graça de Deus, ela está diante de nós. Mas há coisas na nossa vida que elas vão passar ou raras vezes, ou às vezes unicamente na nossa vida. Eu estou falando a vocês aqui, e talvez vocês estejam se lembrando de coisas que vocês não se aproveitaram no devido momento, e isso passou uma fase da sua vida, e até hoje você fica lembrando assim: por que é que eu não aproveitei aquela oportunidade? Por que é que eu, naquele momento que tinha disponibilidade, não agi dessa forma? Por que é que eu gastei tanto tempo para perceber algumas coisas? Bartimeu, o cego, entendeu isso. Porque ele foi persistente, ele não brincou com as oportunidades que a vida nos dá. Diga para quem está perto de você assim: não brinque com as oportunidades que Deus te dá. Algumas delas são únicas. Ou você aproveita, ou vai ficar chorando depois. Deixa eu dizer uma coisa para você: as coisas ruins você deve eliminar da sua vida. Porém, as coisas boas de Deus, você deve aproveitar essas oportunidades. Quer ver uma coisa que você não pode deixar de aproveitar como oportunidade? É perdoar pessoas. Perdoe. Perdoe hoje. Não deixe para amanhã. A Bíblia fala assim: não vá dormir se você tiver um problema com alguém. Não faça isso, porque amanhã tem um novo dia para você e você vai carregar um peso sobre a sua vida. Então, se tem uma coisa que você não pode deixar para amanhã, é perdoar. Quer ver outra coisa que você não pode deixar para amanhã? É amar as pessoas.
E amar as pessoas não é só uma questão de sentimento. Como eu aqui falei, amar com uma fé é uma questão de atitude. O que é a atitude de amar? É você priorizar pessoas. É você falar assim, eu quero desfrutar da sua amizade, de estar bem ao seu lado enquanto você está. Porque muitos de nós perdemos a oportunidade de amar pessoas na hora que a gente precisa amar. E o que acontece quando a gente não faz isso, pastor? Quando a gente perde essa oportunidade, a gente começa a viver uma vida de mágoas, porque não fez aquilo que precisava ser feito na hora certa. Que dia e que momento é o momento de amar, gente? Hoje. Que dia é o momento de perdoar? E que dia é o momento de ser solidário com as outras pessoas? É hoje. Porque amanhã pode ser que não dê mais tempo. Quantas histórias de vida que a gente ouve falar, em que a gente costuma falar bem das pessoas depois que elas já partiram. Vocês já perceberam como as pessoas são boas depois de mortas? A gente chega num velório de alguém, a gente nunca falou uma palavra de incentivo para a pessoa. Mas num velório a gente fala assim, como essa pessoa era boa. Olha, era uma pessoa exemplar, ok, por que você não falou isso em vida? Por que que a gente não elogia o outro em vida? Porque a gente perde a oportunidade. Então deixa eu aproveitar uma oportunidade e falar uma coisa aqui para cada um de vocês. Vocês são uma bênção. Vocês são filhos amados de Deus. E vocês são instrumentos de Deus num mundo perdido. Use as oportunidades de Deus para fazer esse mundo melhor. Estou falando isso hoje para não falar depois que você morrer. Olha aí, eu estou recebendo com carinho isso. São oportunidades que a gente tem hoje. Então diga assim comigo, Senhor, me ajude a aproveitar as oportunidades. De amar a minha esposa hoje. De cuidar dos meus filhos hoje. De cuidar da minha saúde quando? Vai esperar o ano que vem? Vai esperar 1º de janeiro de 2016? Não, é hoje que você tem que fazer. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor e firmar esse compromisso? É hoje para começar a fazer. Agora veja, eu disse aqui a vocês que Bartimeu nos ensina que doenças não curadas geram outras doenças. Disse a vocês hoje que a oportunidade para fazer as coisas boas é hoje. Mas eu acho que essa terceira questão que Bartimeu me ensina, me fez pensar muito no dia de hoje, eu queria que você refletisse sobre isso. Eu aprendo com a cura desse homem, Jesus olhando para Bartimeu e falando assim, Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? Essa pergunta de Jesus tocou a minha vida profundamente. E eu acho que vai tocar algumas áreas da sua vida. Eu aprendi com a cura de Bartimeu que precisar e querer são coisas bem diferentes. Vou repetir para você. Precisar de algo e querer algo pode ser coisas muito, mas muito diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus olha para Bartimeu, que se aproxima dele, e Jesus não olha para Bartimeu e fala assim, Bartimeu, o que é que você precisa que eu faça? Jesus não fala isso. Ele fala assim, Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? Porque querer é diferente de precisar. Precisar pode ser uma coisa e querer pode ser completamente outra. E qualquer problema que a gente precisa ver resolvido na nossa vida, não basta você precisar. Você precisa de fato querer. Talvez você está olhando para mim e falando, pastor, isso é muito parecido. Isso é quase igual, eu acho até que é a mesma coisa. Veja se é alguma coisa. Muitos precisam de um monte de coisa, mas não querem se submeter a alguma coisa para ter esse monte de coisa que desejam. Porque precisar de alguma coisa indica apenas que você
identificou uma necessidade. Quer ver o que é precisar? É você olhar nesse comecinho de ano e falar assim, puxa, eu acho que eu preciso perder uns quilinhos. Você precisar. Você identificou uma necessidade. Quer ver outra necessidade? Acho que eu estou precisando de um pouquinho mais de dinheiro nesse começo de ano. Você está precisando. Agora deixa eu mostrar para você o que é querer. Querer é você falar assim, eu estou com sobrepeso. Isso vai prejudicar a minha saúde. Eu quero mudar essa situação. Então isso quer dizer que amanhã, 5 horas da manhã, antes de eu ir trabalhar, eu vou fazer meia hora de caminhada. Isso é querer. Precisar é uma ideia vaga da necessidade. Querer é você ter uma atitude em direção dessa necessidade para mudar. Não adianta você chegar aqui hoje e falar assim, eu precisava tanto ser usado por Deus. Você vai ficar com essa conversa pro resto da vida. A questão é você falar diante de Deus, Deus, eu quero. Eu vou caminhar nessa direção. Eu vou colocar a minha fé em ação. Eu vou ter atitudes para que o Senhor use a minha vida como o Senhor quer usar. Amém, gente? Tem muita gente que precisa trabalhar. Mas dá um trabalho para ele, para você ver o que acontece. Não quer se submeter a um compromisso. Tem muita gente que precisa largar um vício. Está na beira da morte. Mas não quer limites disciplinares para isso. Eu estava lendo a Folha de São Paulo ontem uma história muito interessante. O prefeito de São Paulo fez uma ação ali na Cracolândia e mudou uma favela que tinha ali e mandou algumas pessoas para um hotel. Eles teriam que trabalhar, ganhava lá um valor X e isso pagava o hotel deles. Hoje eu vi uma frase assim na Folha de São Paulo de umas pessoas que foi para o hotel. Estava no hotel. E a frase da pessoa, que era de um viciado, que estava escrito assim, olha, se for para ter horário para entrar, horário para sair, regra para comer, hora para comer, não quero mais ficar aqui. Percebeu o que é querer e o que é precisar? A pessoa está precisando ou não está? Mas ela está querendo de fato? Ela não quer limites. Ela não quer esforços. Se é assim eu não quero. Se é assim eu vou para outro lugar. Para onde? Não tem lugar nenhum. Mas eu não quero me submeter a isso. Tem muita gente querendo crescer profissionalmente, mas não quer se dedicar a se capacitar. Tem muita gente falando assim, puxa, esse é o ano que eu precisava tanto que Deus me desse uma promoção. Está precisando. Se isso não for transformado assim, eu quero muito isso na minha vida e a partir da manhã, menos Facebook, mais livro. A partir da manhã, menos tempo perdido e mais manuais de concurso público. A partir de amanhã, menos acordar 11 horas e acordar 6 horas, primeiro para a caminhada e depois a leitura. Se isso não acontecer, você vai ficar só precisando das coisas e nunca vai querer de fato uma coisa. Tem muita gente precisando crescer como pessoa, querendo ser tratado com respeito, mas não quer deixar de se comportar como uma criança mimada. Como um adolescente que nunca fica adulto. Eu quero ser respeitado, pastor. E como é que você está se comportando? Eu quero crescer e as pessoas olhar para mim com confiança. E como é que você está se comportando em relação a isso? Pior de tudo, tem gente que precisa desesperadamente de Deus, mas não quer obedecer à palavra de Deus. Você já conversou com alguém que está falando assim, eu estou precisando de Deus? Já ouviu essa palavra? Mas normalmente ele não vem acompanhado de, eu quero Deus, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente, eu quero um compromisso de vida, eu quero que Deus me impulsione, então eu vou tomar atitudes de mudança. Por que é que muitos precisam, mas não querem? A palavra de Deus vai ensinar que olha como Deus aborda a nossa vida. Aliás, foi a pergunta de Jesus para Bartimeu. Eis que estou à porta e
Quem é que bate? Jesus arromba a porta? Jesus força você? Ele bate E se alguém o que, gente? Quem é que tem que abrir? Se alguém abrir, eu entro. E aí eu convido ele para cear. Eu ceio com ele e ele ceia comigo. O que Jesus está dizendo é que eu e você podemos passar uma vida inteira achando que Deus vai arrombar portas do nosso coração. Achando que um belo dia Jesus vai chegar em você e tem uma tentação, um vício, e Jesus vai lá colocar a mão assim e arrancar aquilo. Falou, arranquei. Sem que você haja espaço para isso, sem que você abra espaço para mudança no seu caráter, sem que você ore, sem que você seja apaixonado pela palavra de Deus. A verdade é que muitos de nós gostaríamos de ter um Deus que fosse meio abracadabra. Não é verdade? Eu preciso mudar isso, Deus. Como é que faz? Fala um abracadabra aí. E a gente já daqui a pouco. O que Jesus ensina na cura desse homem aqui é que muitos de nós precisamos de muitas coisas, mas a gente não quer submeter a muitas coisas que Deus quer fazer em nós. Sabe por quê? Porque querer algo de fato implica em você mexer em áreas da sua vida que é desconfortável para você mexer. Fala isso para quem está perto de você assim, olha, para uma mudança de verdade. Você vai precisar mexer em áreas desconfortáveis da sua vida. Vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui? Deixa eu fazer um exercício espiritual com você. Fecha os seus olhos. Olha como o Espírito de Deus vai falar a você e a mim agora, nesse momento, das áreas que precisam de mudança na minha e na sua vida. Já está na sua consciência aí. Eu tenho certeza absoluta disso. Você já sabe do que precisa. A questão é se você quer mesmo mudar. Você pode passar os próximos dias desse ano falando assim, Senhor, eu preciso de uma mudança. Mas enquanto você não querer de fato, e isso implicar em atitudes, isso que está na sua mente aí, não vai mudar. Mas é por isso que Jesus está passando aqui nessa noite. E você precisa clamar por Ele. Você é capaz de clamar a Ele? Fale com Ele nesse momento a respeito disso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Começa por mim, Senhor. Há muitas coisas que nós precisamos de mudança, mas a gente sabe que isso vai ser desconfortável. Há muitas tentações que nós precisamos lidar com elas, mas às vezes o pecado se torna algo confortável. Enquanto ele for confortável, a gente lida com ele como se ele fosse de estimação. E ele não sai da nossa vida. E porque não sai da nossa vida, a gente não vê o Senhor passar. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que nós saiamos de um estado de apenas precisar das coisas, para um estado de querer de verdade. Que hoje seja uma noite de inícios de muitas coisas boas. De gente que perdeu a fé. Gente que esfriou a fé. Gente que nem percebe que isso aconteceu. E já identificou que precisa de uma mudança. Mas eles precisam ir mais além. Porque o Senhor não vai invadir o coração deles. O Senhor está dizendo, eis que estou à porta e bato. E esse bater de porta chega das maneiras mais diferentes na nossa vida. Às vezes é uma crise de fé.
Às vezes é uma crise financeira. Às vezes é uma crise de enfermidade. Às vezes é uma crise que a gente nem sabe a origem. Mas é o Senhor batendo a porta dizendo, deixa eu entrar aí. Você me convida para eu entrar aí. Porque se você me convidar, eu vou cear com você. E você comigo. Senhor, que o Teu Espírito continue a falar nas nossas mentes e corações. Nós estamos aprendendo com essa palavra de Deus, que o Senhor não vai invadir a nossa vida. O Senhor não vai tirar como um passe de mágica aquilo que precisa ser mudado. Mas é preciso querer. E querer é caminhar na direção da mudança. Querer é em fé a gente declarar, Senhor, eu quero. E eu vou mudar com a ajuda do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, eu só quero falar duas coisas para você e eu vou terminar essa mensagem. Há duas coisas que eu queria que você levasse nessa noite para sua casa e para sua semana. Duas ações desse homem cego, quando ele ouve a voz de Jesus e alguém diz para ele assim, Jesus quer ver você. Duas coisas Marcos registra que acontece com ele. A primeira coisa, ele pega a sua capa e joga fora. Por que é que esse homem joga a capa fora? Tenta imaginar o estado de uma capa de um cego de muitos anos no meio da rua dia após dia. Tenta imaginar o estado dessas coisas. Tenta imaginar como aquilo cobria uma série de coisas na vida de Bartimeu. Tenta imaginar como aquilo não deixou Bartimeu caminhar na direção da cura algumas vezes. A capa de Bartimeu identificava que ele era um mendigo. Tem coisas na nossa vida que ou a gente joga fora ao Jesus passar, ou você vai continuar sendo um mendigo espiritual. Tem coisas na sua vida, ou você joga a hora que Jesus está chamando, e você abandona essas coisas, ou nunca você vai experimentar a cura completa de Jesus. Diga assim comigo, Senhor, me ajuda a identificar tudo que pode ser uma capa na minha vida, que pode estar mal cheiroso, que pode estar me identificando como fracassado, e eu quero jogar fora. Me ajuda a identificar, para eu jogar fora, bem longe, em nome de Jesus. Essa é a primeira atitude de Bartimeu. Olha a segunda atitude. A Bíblia diz que ele joga a capa fora e de um salto se coloca em pé. Deus não vai falar com você frente a frente, enquanto você não se colocar de pé espiritualmente. Olha o que estava acontecendo com o profeta Ezequiel. Deus faz um chamado e uma advertência para ele. Fala assim, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ou seja, a mudança de Deus na nossa vida, ela só vai chegar na hora que você tomar uma atitude diante de Deus e colocar-se de pé diante dele. É você não se esconder atrás de capa nenhuma, de desculpa nenhuma, de alguma coisa que limita você como uma doença ou qualquer outra coisa, mas falar assim, Senhor Jesus, o Senhor está me chamando, eu vou abandonar tudo que seja capa, vou me colocar de pé, fala comigo porque o Senhor está passando aqui hoje. Se você experimentar essas duas coisas que Bartimeu experimentou, prepare-se para mudanças radicais na sua vida. Deus quer que você abandone tudo aquilo que pode impedir você de ser curado integralmente por Deus. Levanta a sua mão assim comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu aprendi hoje que doenças não curadas podem levar às outras doenças. Eu quero ser curado hoje. Me cura no corpo físico.
me cura nas minhas emoções e cura o meu espírito também. Eu também aprendi hoje que há oportunidades que a vida me dá, que elas são únicas. Me ensina a amar hoje, a perdoar hoje, a ser solidário hoje e não ir dormir sem que algumas coisas estejam resolvidas. Mas eu aprendi, sobretudo hoje, que não basta eu precisar. Eu preciso querer. E querer é agir na direção de superar a necessidade. Me levanta hoje, Senhor. Me dá um novo ânimo. Eu quero ser renovado pelo Senhor. Que o hino que eu cantei no começo dessa mensagem seja de fato uma realidade na minha vida. Para a glória de Deus.